52 anos de idade, pastor José Erivaldo, pastor da igreja presbiteriana aqui no bairro São Francisco, a terceira igreja. Casado com Ana Rosa e pai de 2 filhos, Lucas Levi e Silvana Laís. Vamos conhecer um pouquinho da história desse homem de Deus. Em 1979, eu vivi uma crise existencial. Morava na cidade de Carateús e, vivendo essa crise existencial, eu tive a oportunidade, através de um jovem chamado João Rosa, de ir à igreja presbiteriana. E ali eu ouvi a palavra de Deus e Deus abriu meu entendimento para compreender as Escrituras, entender quem era Jesus, e a minha conversão aconteceu ali. Foi em Fortaleza, lá num bairro chamado Pirambu, é um bairro de Fortaleza, e lá foi o meu primeiro ministério. Eu passei ali não muito tempo, porque de lá eu fui para o Amapá, mas é ali onde eu comecei a trabalhar. Essa igreja fica na Avenida Leste-Oeste, em Fortaleza, chamada Igreja Presbiteriana Ebenezer. Então, o meu ministério começou ali. Na realidade, quando eu terminei o seminário, que eu me formei aqui em Recife, quando eu me apresentei ao presbitério, estava tudo certo, combinado, para que eu fosse pastorear na cidade de Itapipoca. Mas em virtude de algo que tinha acontecido com um pastor lá em Fortaleza, eles tiveram que modificar a minha ida para Itapipoca. Então o pastor que estava em Fortaleza foi para Itapipoca e eu vim para Fortaleza. A igreja estava vivendo um momento delicado, um momento difícil, e esta igreja ficava localizada num bairro muito perigoso e poucos pastores queriam ir para lá. E eu fui designado para trabalhar nesta igreja e foi um grande desafio. No entanto, qualquer lugar que a gente vai, se a gente estiver no centro da vontade de Deus, as coisas andam, as coisas modificam, funcionam. Porque o importante é ter a aprovação de Deus. Então, eu fui para essa igreja porque eu entendo que era propósito de Deus. Não era tão somente essa mudança que houve, mas era propósito de Deus. E aí, graças a Deus, foi uma bênção. O trabalho cresceu, desenvolveu rapidamente. No primeiro momento eu vim para estudar em Recife. Eu passei 4 anos estudando no Seminário Presbiteriano do Norte. Então, ali eu vim para estudar e daí comecei a conhecer o estado de Pernambuco, porque na realidade eu não conhecia. E não tive dificuldade de me adaptar à realidade de Pernambuco, até porque é Nordeste, então muitas coisas semelhantes ao Ceará, e não tive nenhuma dificuldade, foi tranquilo. Eu já tinha pastoreado na cidade de Bonito, passei 6 anos lá. Antes de Bonito eu já tinha passado, além de Fortaleza, passei 6 anos no Amapá, então eu já conhecia a região aqui, conhecia o estado e algumas pessoas e o próprio presbitério que hoje eu estou inserido. Mas daqui eu fui para Salvador, Curitiba. Eu estava em Curitiba, então surgiu o convite para vir pastorear aqui. Então nesse momento foi um grande desafio vir para cá, até por conta da realidade que a igreja estava enfrentando naquele momento. Então eu morava em Curitiba e lá vim para cá. E entendemos que era tão somente propósito de Deus a nossa vinda para cá. O ministério, ele tem seus desafios. E claro que a maior dificuldade é você lidar com o ser humano. Porque é o único animal pensante. Então, os seres humanos pensam. E a grande dificuldade é que você tem que lidar com culturas familiares, com conceitos, e se torna desafiador o pastoreio por conta disso. O ser humano, ele é inclinado à rebeldia, por conta
do pecado que afetou a natureza humana. Então, essa natureza caída é que dificulta o pastoreio. Eu também sou um ser humano carregando também esta natureza caída. Mas, então, o que torna difícil o pastoreio em qualquer igreja é porque nós estamos trabalhando com seres humanos. E os seres humanos têm opiniões, têm suas divergências, os seres humanos têm complicações de relacionamentos. Então, uma coisa que dificulta, às vezes, o pastorado é exatamente essa questão dos relacionamentos que o ser humano tem. Então, não é fácil trabalhar com o ser humano por conta disso. A mesma pessoa que hoje pode estar do seu lado, lhe apoiando, lhe defendendo, dias depois, essa pessoa, por alguma razão, pode já estar lhe colocando no paredão. Então, dificulta isso. Mas, com a graça de Deus, a gente vai pastoreando, vai ministrando. E a questão maior é cada pessoa, por isso a razão da Bíblia. A Bíblia é que tem que nortear a nossa vida. A Bíblia é que tem que ser o nosso fundamento. Se a gente voltar para os preceitos da Bíblia e todo mundo seguir aqui, torna-se bem mais fácil o pastoreio. Eu tenho amigos pastores. Eu tanto tenho amigos pastores aqui, próximo, e como tenho amigos em outras cidades. Então, amigos com quem eu posso compartilhar e que eu posso contar. Então, eu digo sempre que eu tenho pastores que me pastoreiam. Então, eu recorro a estes amigos, ligando para eles. Eu não posso, às vezes, estar com eles presente, mas eu posso ligar para eles. Eu cito aqui o pastor Eliseu, que é um pastor lá de Salvador, que é um amigo meu, e algumas vezes conversei, compartilhei, recorri a ele, e ele foi assim uma pessoa que me aconselhou, que me ajudou. Então eu não posso ser só, viver só, isolado. Eu preciso também ser pastoreado. E então eu recorro a estes colegas pastores, não só colegas, eles são mais do que colegas, eles são amigos. Então eu tenho amigos no Rio de Janeiro, que eu sempre estou ligando e compartilhando as nossas lutas, e aí eles me ouvem, porque é muito importante a gente desobstruir a alma falando, compartilhando. Então nós não podemos ficar represando essas lutas e dificuldades da nossa vida. É muito bom quando a gente compartilha, que vai desobstruindo a alma, o coração, o ser. E eu tenho esses amigos que são referenciais para a minha vida. Eu entendo que Deus é um ser soberano e estou debaixo dessa soberania de Deus. Então aqueles que entendem a soberania de Deus e não aboliram a soberania de Deus das suas vidas, eles estão para fazer esta vontade absoluta de Deus. Então entendo que isso é vontade absoluta de Deus para a minha vida. E porque eu estou debaixo desta vontade soberana de Deus, ou vontade absoluta, eu só tenho um caminho a trilhar. É o propósito de Deus, é o desígnio de Deus. Então, o desígnio de Deus foi este, não tem para onde eu fugir. Eu tenho que andar por aquilo. Porque o melhor caminho para a gente andar é o caminho que está no centro da vontade de Deus. Eu tive um momento que eu questionei Deus por Ele ter me chamado para o pastorado. Eu questionei. Eu tinha convicção do meu chamado, desde o início, desde o princípio, eu tinha completa convicção de que realmente Deus me chamou pela maneira como a coisa realmente aconteceu. Só que em um momento de ministério eu questionei Deus. Por que Ele havia me chamado? Se realmente eu tinha esse chamado. E naquele momento em que eu estava questionando esse chamado, Deus me respondeu de uma maneira muito especial, dentro da palavra, dentro da Bíblia. Deus me respondeu num texto lá de Jeremias, capítulo 17, quando Jeremias diz: "Eu não me recusei a ser pastor". Esse foi o texto que
marcou minha vida ministerial, no sentido de que eu vivi uma crise e agora eu tinha mais uma vez a confirmação de que Deus realmente me queria no ministério. Então, por mais que eu tenha minhas lutas ministeriais, mas uma coisa importante é a certeza, é a convicção de que realmente Deus me chamou. Eu quero parabenizar a cidade de Caruaru, parabenizar esta região por essa nova ferramenta que está sendo disponibilizado aqui nessa região, que é a TV Cristã Alfa. Esse é mais um instrumento, mais um recurso utilizado até para a divulgação do Evangelho, da Palavra de Deus. Então, essa iniciativa, esta criatividade, e eu quero então deixar meus aplausos, meus parabéns e desejar que Deus abençoe ricamente esta ferramenta, esse instrumento, este recurso.